Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí sobre um tema muito atual aqui dentro do ecossistema Microsoft, tá? Que é o que? Como conectar, tá? Um Data Agent do Fabric ao Copilot Studio, né? Usando aí o que a gente chama de protocolo A2A, né? Que é Agent to Agent, né? Um agente conversando com outro, beleza? Então a ideia aqui, né? É sair do conceito, né? Ir para a prática. Mas ao longo da apresentação, né, eu vou trazer aqui algumas coisas mais teóricas, né, para a gente tentar entender mais ou menos o contexto, né, o conceito dessas coisas, para depois em si a gente entrar ali na plataforma, né, e ver como que realmente funciona esse Data Age do Fabric, beleza? Então vamos lá da sequência, né? Então antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Felipe Neiva, tá? Eu sou especialista aqui na parte de desenvolvimento, né? Low code aí com mais de 5 anos, né? De experiência. Eu atuo aí em diversas ferramentas, tanto da Power Platform, né? Na parte de dados, e inteligência artificial, né? Dentro de uma empresa ali de Porto Alegre, tá? No Rio Grande do Sul. Eu sou da Serra, aqui no Espírito Santo, né? Sou apaixonado aí com essas tecnologias, né? Basicamente aí eu utilizo aí todas essas ferramentas aí da Power Platform, né? Como Power Apps, Power Automate, né? Copilot Studio, né? Power BI, coisas ali também como Fabric, né? Foundry, SharePoint, Dataverse. Então todas essas ferramentas aí, basicamente da Microsoft, eu tenho aí uma expertise, e aqui abaixo eu tenho as minhas certificações, né? Onde foram ali onde eu mais foquei, né, meus estudos. Então ali vocês podem ver, né, que eu tenho tanto na parte de IA, né? Aqui, ó, tenho duas certificações na área de IA, tenho certificações aqui na área de Power Platform, né? Ó, então vocês podem ver aqui que eu tenho quatro, né? Tanto na parte Fundamentals, né? Parte de desenvolvimento, na parte de dados aqui que é o Power BI. E eu tenho também aqui a certificação aqui que também no fim é dados, né? Que é a parte de Fabric, né? Que é o que a gente vai abordar um pouquinho hoje aí na apresentação, beleza? Tenho aqui também a parte de desenvolvimento, né? De Azure, né? Que é o Azure Developer. Tenho aqui o do Teams, que eu não utilizo muito aí no meu dia a dia, mas é uma certificação ali que eu precisei em algum momento da minha vida. E aqui eu tenho outras duas, né, que são aqui na parte de treinamento, né, da Microsoft. Tanto o MCT, né, onde eu sou certificado aí como treinador oficial da Microsoft. E aqui eu tenho uma de educador, né, da Microsoft, que é o MCE. Então eu tenho aí essas várias certificações, beleza? E aqui, né, em cima eu tenho o meu LinkedIn, tá? Que vocês podem ficar à vontade aqui para se comunicar comigo, porque eu faço vários posts, né, de temas aí bem relevantes, né, na parte da Microsoft. Então podem ficar à vontade ali para se conectar, né, e acompanhar aí essas notícias que eu trago ali de vez em quando no LinkedIn, beleza? Então vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, né? Então aqui, né, eu trago um dado, né, interessante que basicamente 1 bilhão aqui a gente vai ter de número de novas aplicações aí previstas até 2028, né? Até final de 2028 a gente vai ter aí 1 bilhão de aplicações nessa parte aí de multi-agentes, tá? Então esse aí é um novo paradigma, né, que a gente está vendo aí no mercado, né? Então basicamente qual que é a lógica, né? Ao invés de a gente usar, né, uma única IA, né, tentando fazer tudo, a gente vai ter vários agentes, né, várias IAs ali especializadas trabalhando em conjunto, né? E aqui a gente tem um outro número bacana, né, que em 3 meses, né, a gente vê mais de 400 mil agentes sendo criados, porque hoje está muito fácil criar agente dentro aí dessa stack Microsoft, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, né, aqui, né, nessa lógica de multi-agente. Se a gente tem ali um hospital, né, e tem um clínico geral que ele vai fazer uma triagem, às vezes ele vai precisar o quê? De fazer uma passagem ali para um cardiologista, um ortopedista e um neurologista, né? Então, no mundo dos agentes, a lógica é bem parecida, né? Um agente principal, né? Ele vai acionar outros agentes específicos, né? Especializados conforme a necessidade, né? E isso muda
totalmente a forma quando a gente desenha, né, e arquiteta soluções. Então, em vez de a gente construir uma aplicação gigantesca, né, e centralizada, a tendência agora é criar o quê? Componentes, né, inteligentes menores, mais especializados e mais fácil de evoluir ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente tem essa lógica de agentes especializados, né? Agentes menores que vão se comunicar, se conectar para resolver ali um determinado problema. E aqui a gente tem um coração, né, do tema, né, que é o quê? O A2A, né, esse protocolo, né, que vai permitir que esses agentes, né, de diferentes origens, né, e plataformas consigam, né, se comunicar e colaborar, tá? Então aqui no lado esquerdo, né, a gente tem aqui algumas etapas, né, onde primeiro nós temos a etapa de descoberta, né, que é onde os agentes eles identificam, né, outros agentes ali disponíveis, né, no ambiente, né, ou até externos aí à Microsoft, tá? E depois a gente entra numa etapa de conexão, que é onde a gente estabelece, né, esse canal de comunicação seguro, né, respeitando ali as questões de permissionamento, né, e governança empresarial ali. E depois a gente entra na parte de orquestração, né, que é onde a gente vai ter ali um agente principal, né, um agente, a gente pode chamar de agente pai, que ele vai delegar tarefas específicas, tarefas especializadas para os agentes menores, né, os agentes filhos, quando necessário, tá? E por fim a gente tem a parte de colaboração, né, que é os agentes, eles vão trocar dados entre si, né, vão compartilhar contexto entre eles, né, e vão completar processos de ponta a ponta, né? Então, um agente vai se comunicar com o outro, vai colaborar entre eles para conseguir ali sanar um problema de um processo, tá? Então é isso aqui que a gente tem na parte de agent to agent, beleza? É, aqui nós entramos numa coisa interessante, né? Porque na final, né, o que é Data Agents, né? O que são esses Data Agents dentro do Fabric, né? Então eles são agentes voltados para a interação com dados, né? Então isso significa ali que o usuário ele pode fazer perguntas, né, em linguagem natural, como se estivesse conversando com alguém, né? E o agente ele vai interpretar, né, essa pergunta para buscar informações, né, em dados estruturados ali como um lake house, né, um harem house, né, e modelos semânticos ali que a gente conhece do Power BI, tá, que a gente pode colocar ali dentro de um workspace do Fabric, né, que depois eu vou mostrar ali para vocês. Então a lógica é simples, né, ele vai respeitar, né, toda essa questão de segurança, né, quando a gente pensa ali em RLS, né, então ele vai respeitar essa questão de segurança do modelo semântico, né, dentro de um lake house, ele vai respeitar essas questões. E o que é bacana, né, também, né? Quando a gente fala de conversar, né, em linguagem natural, a gente não está falando da pessoa saber escrever um SQL. A gente não está falando da pessoa saber escrever um DAX, né? A gente está falando o quê? Dele perguntar quais são os dados da venda de hoje do produto X e ele vai responder isso para o usuário sem precisar fazer ali, sem o usuário precisar entender, né, o que, que é um SQL, o que, que é uma consulta SQL, o que, que é um DAX, né, para fazer um cálculo. Então ele vai conseguir responder ali de forma fácil, né? O usuário utiliza o agente, escreve do jeito que ele quiser e o agente vai retornar para ele as informações, beleza? E aqui, né, a gente tem aqui uma arquitetura, né, dessa integração, tá? Aqui primeiro, né, indo mais à esquerda, nós temos aqui o Teams, né, que é o nosso canal, né, de comunicação, ou seja, onde o usuário, né, ele vai fazer uma pergunta aqui, né, então ele vai fazer uma pergunta dentro desse Teams, né, esse Teams ele é um canal de comunicação, né, integrado aqui ao Copilot Studio, né, então esse Copilot Studio ele se integra a esse agente do Fabric, tá? Essa integração hoje ela está em preview, tá? Então ela não está produtiva ainda, mas a tendência aí é que isso vire produtivo, porque a Microsoft está investindo muito nessas questões de agentes conversar com agentes, então eu acho que eles não vão tirar, mas a gente tem que entender esse risco, né? Porque como está em preview, a gente tem o risco ali de
simplesmente eles pararem de investir, né, e sumir essa feature dentro do Copilot Studio, né? Então, eu quis trazer isso para vocês, mostrar, né, que isso aqui é uma integração, né, que está em preview, tá? O Data Agent, né, ele estava em preview até março, tá, de 2026. Então, em março de 2026, se eu não me engano, acho que foi no dia 14, ali, 17, mais ou menos, eles tiraram do preview. Então, hoje está produtivo, né, a parte do agent, do Data Agent dentro do Fabric. Né? Então, o que, que ele vai fazer? O Copilot Studio aqui, ele se integra, né, esse agente do Fabric, onde esse agente do Fabric, né, que é um agente especializado aqui em dados, ele vai se comunicar aqui com o Lakehouse, né? Então tem a opção aqui do Lakehouse ou, né, de um modelo semântico ali do BI, né, que depois eu vou mostrar ali para vocês. Então tem essas duas opções, né, para se conectar aqui dentro do Data Agent. Obviamente tem o House aqui, mas eu nem coloquei, tá? Que ele é um lake ali, né, mais é um House na verdade, né, mais gold, né, com dados mais tratados, né, dados gold. E aqui eu tenho um data flow, né, conectado ao Lakehouse só para trazer o seguinte, tá? Se eu tenho dados, né, de outros lugares, né, por exemplo, de um AWS, né, de um Google, que seja ali, a gente consegue fazer o quê, né? Trazer essa informação de outro lugar para o Fabric, né? Utilizando essa ferramenta aí do Dataflow Gen 2. Obviamente que, né, o Dataflow Gen 2 ele tem ali alguns conectores, né, que ele consegue buscar essas informações, né? Então, eu estou falando aqui de AWS, né, de algumas outras coisas, mas talvez tenha alguns outros conectores ali que não vão ter essa opção de trazer os dados, né? Mas aí tem que olhar lá na documentação, né, para a gente conferir realmente quais são as opções, beleza? Então, eu posso trazer os dados para o Fabric, né? E aí, a partir disso, eu consigo criar um agente, né, que ele vai olhar para esses dados que estão no Fabric para responder ali os usuários da ponta no Teams, tá? Então essa aqui basicamente é a arquitetura que a gente vai trabalhar aí durante a parte prática, tá? E aqui, né, a gente tem um passo a passo, basicamente aqui de implementação, tá? Onde a gente primeiro, né, vem a parte de ingestão, né, que é o exemplo ali do Dataflow que eu comentei. Então ele vai levar, né, os dados para o Fabric, né? A gente tem a parte ali de, vamos chamar de modelagem, né, que a gente constrói, né, esse modelo semântico, né, a gente define as métricas, né, regras de segurança, né. Depois a gente tem a parte de criar, né, esse agente dentro do Fabric, a gente fornecendo ali instruções, né, exemplos de consultas, né, fazendo teste e publicando. Depois a gente tem a parte ali de conexão, né, de agent to agent, ou seja, no Copilot Studio a gente vai adicionar, né, o Data Agent do Fabric como um agente ali conectado, né, dentro do ambiente para ele conseguir responder ao usuário. E por fim a gente publica, né, esse agente do Copilot Studio para os usuários utilizarem através do Teams, tá? Então essa é a lógica aí do passo a passo para a gente implementar aí um processo desse. E aqui, né, a gente tem alguns casos, né, de usos reais, né? Então, aqui, por exemplo, né, um agente de vendas, né, consumindo dados ali que vem por exemplo, de uma AWS, né, por meio do Fabric, né? Tem ali as questões de com segurança por usuário, né, se for o caso, né, se fosse um agente que responderia dados do vendedor, né, então teria que ter ali uma questão de RLS, né, para cada vendedor conseguir ver apenas, né, as suas vendas, né? Então, a gente tem aqui também um outro agente, né, que é com interação com CRM, né? Então, a gente tem aqui alguns casos que a gente pode aplicar esse tipo de arquitetura, beleza? Aqui, ó, nós trazemos, né, uma informação muito importante, que, né, quando a gente fala de agentes, né, acessando dados corporativos, né, segurança e governança, né, deixam de ser um detalhe, né, e vira ali um requisito importante dentro desse tipo de solução, né? Então aqui no lado esquerdo, né, a gente tem aqui basicamente uma pirâmide invertida, né? É,
onde a gente entra em que, né? Na parte de identidade, né? Que é onde a gente vê ali as questões de autenticação com a Microsoft. Então a gente cria ali um agente seguro, né? Porque ele vai estar autenticado ali com a Microsoft, né? Então, questão ali de granularidade de acesso, né? Aí depois a gente entra na parte dos dados, né? Quando a gente fala do que, né? Do RLS, né? Então a gente tem ali uma questão de segurança, né? Nos dados. A gente tem ali uma questão de quando a gente quer avançar um pouco a mais, né? A gente quer mexer um pouquinho mais no Azure, né? Dentro do Fabric, ali, a gente consegue criar ali conexões protegidas, né? De rede, tá? É óbvio que no Copilot Studio isso já é pronto, né? Porque o Copilot Studio é uma ferramenta SaaS, né? Mas vamos supor se a gente fizesse alguma coisa via Azure ali, a gente precisar conectar ali um agente externo, né? Olhando fora da Microsoft, a gente poderia ali fazer uma comunicação de rede, né? A gente tem ali a questão de aplicação, né? Que é a parte de governança, né, do Power Platform, onde a gente pode controlar ali a questão de publicação, né, e uso dos agentes, e a parte de auditoria, né, que a gente consegue ver ali os logs, né, e os analytics referentes aí à utilização desse agente, né, utilizando aí, por exemplo, ferramentas como Purview, né, da Microsoft, né, dentro ali do próprio admin de Power Platform, né, a gente consegue ter ali alguns dados, né, referentes ao uso dos agentes. Então a gente tem algumas opções, né, para criar aí essas questões de auditoria, beleza? Aqui, né, a gente tem algumas ferramentas, né, quando a gente fala ali de Copilot Studio, né, de construção de agentes, que é só para questão de curiosidade mesmo, né, onde a gente tem ali o Copilot Studio, né, que a gente consegue criar os agentes ali com low code, né. A gente tem ali a parte do Foundry também, tá? Que a gente consegue também criar agentes, tá? Criar agentes, né? Conectar modelos ali de LLM, então, exemplo de Psique, né? Cloud da Anthropic. Então, a gente tem diversas opções ali para utilizar o Foundry, né? Quando a gente quer utilizar uma coisa mais com código, né? A gente tem ali a parte de integração, né, do agent to agent que eu comentei com vocês. Então a gente consegue integrar ali via protocolo, né, com outros agentes. Esses agentes SDK, né, que é quando a gente pensa em Procode, né, que a gente quer realmente customizar totalmente o serviço, né, e orquestração desses agentes, né. E aqui a gente tem um SDK bastante interessante, né, que é o Agent Framework, que é um SDK que está muito em alta, a Microsoft está investindo bastante nele, né, mas não vem ao caso aqui. E por fim aqui a gente tem a parte do Fabric, né, que ali agora também a gente tem a opção ali de criar agentes de dados ali dentro do Fabric, né, e utilizar ele ali para se conectar depois ali com outros agentes, beleza? E aqui, né, nós temos um slide basicamente de recomendação, né? Para não só fazer funcionar, né, mas também funcionar bem, né? Então a primeira coisa, né, a se pensar é o que? É os agentes filho, né? E a gente pode falar o quê? Que eles são os agentes o quê? Conectados de acordo ali com a organização das equipes. Então quando a gente tem times pequenos, né, e bem alinhados, uma estrutura mais centralizada, né, ela pode funcionar. Então, quando existem ali áreas, né, independentes, faz mais sentido trabalhar o quê? Com agentes conectados, né? Cada um cuidando ali do seu domínio, né? Então, a gente pode ter a lógica aqui do que, né? Do agente pai, que eu comentei que é um agente orquestrador, que ele vai se conectar a agentes filhos menores, né? Para ele entregar ali um determinado processo, né? De ponta a ponta. Né? Outra coisa importante é a questão da capacidade, né? A capacidade mínima para a gente criar aqui um Data Agent é uma F2, né? Então, qual que é a melhor prática? Então, se você vai criar ali uma prova de conceito interna, começa pequenininho, né? Fazendo um F2, vê como que vai ser o comportamento, né? Desse Data Agent dentro dessa capacidade, tá? Porque aí você consegue depois instalar ali um aplicativo que a gente chama de Capacity Metrics, né, do Fabric, que aí você vai conseguir ver ali a questão de consumo, né? Então, beleza, comecei pequeno,
Tô vendo ali que o meu F2 não está aguentando, né? Eu vou precisar escalar a F2. Para quem não sabe, F2, né, é uma capacidade do Fabric que você contrata via Azure, né, para você utilizar esse recurso, né? Então, começa pequeno, né, que o F2 é a mínima capacidade ali para conseguir utilizar esse Data Agent, para depois você escalando, né, conforme necessidade, né, que você vai vendo aí na sua empresa, né, questão de uso e usabilidade e etc. Tá? Então é importante a gente começar pequeno para ver aí como que vai se comportar esse Data Agent em produção, beleza? Agora, nós vamos entrar aqui dentro das plataformas, né, para a gente ver aqui como que realmente funciona, né, tudo isso que eu comentei, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a plataforma. E primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a parte do Fabric, tá? Então a parte do Fabric, que é onde eu criei, né, esse recurso dentro do Azure, beleza? Então aqui, né, eu tenho uma assinatura, né, do Azure aqui. Eu tenho aqui os meus grupos de recursos, né, criados dentro dessa assinatura. E aqui eu vou clicar aqui nessa grupo de recursos, né, que é o Data Agent aí, Fabric Copilot Studio, beleza? Então aqui eu tenho o meu grupo de recursos. Aqui dentro, né, vocês vão ver que eu tenho, né, o meu recurso do Fabric. Então, ó, ele é um recurso, né, que está na localização YesTools2. E aí você pode até ver aqui que ele está com a capacidade F2, tá? Ó. Então, o SKU dele aqui, ó, é F2, beleza? E aqui ele está ligado, né? Porque se ele não tivesse ligado, eu não conseguiria estar utilizando essa funcionalidade lá dentro do Fabric depois para estar criando aí esse Data Agent. Então ele tem que estar ligado aqui, beleza? Então ele está ativo e aí a gente já consegue criar aí esse agente de dados, beleza? Então como que a gente cria, né? Vocês devem estar acostumados aqui, né, com essa questão aqui do Power BI. Então se vocês entrarem aqui, né, na aplicação aqui, né, do Power BI, né, a gente consegue acessar aqui o Fabric aqui na parte inferior, né? Então eu venho aqui Power BI, Fabric, e aqui eu consigo ver o seguinte, né? Os meus workspaces, tá? Então dentro do meu workspace aqui, eu consigo criar, né, esses agentes de dados, beleza? Vou mostrar aqui para vocês primeiro, né, como que cria um workspace. Depois eu vou só abrir o daqui que eu já tenho pronto. É só para vocês verem que é bem simples, né? Então aqui no workspace, né, é como se fosse ali o, o próprio Power BI, né? Então posso colocar aqui Global Azure 2026, né? Poderia colocar aqui uma imagem, né? Se eu quisesse aqui. E aqui, né? É onde entra o detalhe, né? Como eu estou criando um workspace para colocar um Data Agent, um detalhe é que esse workspace ele tem que ser do tipo Fabric, tá? Então, ó, escolho aqui tipo do Fabric e aqui eu consigo ver o que, né? As minhas capacidades do Fabric no meu ambiente. Então, ó, se vocês lembrarem lá, ó, Test Data Agent, né? É o mesmo nome daqui, tá? Então, aquela capacidade que eu criei no Azure, eu consigo selecionar ela aqui, beleza? Então, ela está selecionada, né? E aí depois era só eu clicar aqui em aplicar para ele criar aí esse workspace, beleza? Então, bem simples para criar workspace. Então, aqui eu vou entrar aqui no meu workspace criado, beleza? E aqui eu tenho os meus itens, né, dentro do meu workspace. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Para mostrar para vocês. Quando a gente fala de workspace, né, a gente tem várias coisas aqui dentro, tá vendo? Tem o modelos semânticos, relatórios, né? Tem um lakehouse aqui, então tem várias coisas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um BI, tá?
para mostrar para vocês que eu vou publicar esse BI aqui para carregar ali o modelo semântico, tá? Só deixa eu pegar ele aqui, que aí eu já deixo ele certinho. Ó, então estou abrindo aqui já o meu Power BI no desktop, tá? Para a gente publicar aí esse relatório dentro desse workspace, beleza? Tô carregando aqui. Beleza, está carregando aqui o modelo de dados. Beleza. Então aqui eu tenho, né, um relatório, né, em BI e aqui eu consigo ver a parte do modelo, né? Então, se eu clicar aqui, ó, aqui eu consigo ver o meu modelo semântico, né? Que no fim ele é simples, né? Mas é uma tabela de vendas, tá? Ó, tá vendo? Então tem aqui uma tabela de vendas de carro, né? Que é o produto principal, que é no fim são carros, né? E aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou publicar isso lá no meu workspace, né? Então vocês podem ver aqui que eu tô com a mesma conta, né? Então isso é importante que eu tenho que estar logado aí na mesma conta do workspace. Então, ó, Data Agent, né, que é o workspace lá que eu criei. E eu vou publicar esse modelo semântico lá. Então, ele está falando aqui que ele vai substituir, né, esse conjunto de dados, beleza. Que eu estou publicando novamente. Beleza, né? Então, atualizado aqui com sucesso. Então, vou entrar aqui novamente, ó. Vou dar um F5 aqui na página. Para a gente conseguir ver aí que o dado realmente foi atualizado, né? Beleza. Então, ó, tá aqui, né, atualizado, ó, 5/4/2026, né? Então tá atualizado corretamente. E aí, para eu criar um agente de dados aqui, né, é simples. Eu venho aqui em novo item, aqui na parte superior, tá? Então, aqui em novo item. E aqui eu vou pesquisar o quê? O Data Agent, tá? Então, já tá até como recente aqui, né? Mas se eu pesquisar ele aqui, ó, no meu caso aqui é porque está em português, né? Então chama agente de dados. Então eu clicaria nele e já adicionaria aí esse Data Agent. Tá vendo? Então ele já daria aqui um nome, né? Então vou só colocar aqui para vocês verem ó, o nome Global Weather Agent. Só para vocês verem como é simples, né? Então aqui eu crio o agente. E aqui, beleza, tem um agente criado, né? E aqui, quando eu venho em adicionar dados, né? Eu clico aqui em fontes de dados, eu consigo escolher o que, né? Todos os meus dados que estão dentro do meu workspace. Tá vendo? Então aqui tem o Lake House, né? Que eu tenho aqui dentro do meu workspace, tá? Então, se vocês lembrarem lá no slide, né? Eu mostrei para vocês que tem um workspace, um Lake House como opção. E tem o modelo semântico, né? Que é aquele que eu acabei de publicar aqui. Tem até um outro, né? Mas eu tenho aquele aqui que eu acabei de publicar, né? 5/4. Então, o que que eu faria, né? Eu escolheria aqui o modelo semântico, né? Ou o Lake House e conectaria esse Data Agent aos dados, beleza? Também simples.
E aí eu só clicaria aqui em adicionar e pronto, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui de novo, né? No Workspace. Aqui, ó. Clicar aqui de novo em Data Agent, né? Eu vou excluir esse aqui, que eu só mostrei para vocês como que é que cria, né? E é bem tranquilo. E aí, eu vou avançar agora aqui nesse agente, que ele está criado aqui já, está utilizando o mesmo dado que eu mostrei para vocês. Antes disso, antes da gente mostrar isso daqui, uma coisa muito importante. Normalmente, alguns ambientes não deixam você criar ali o Data Agent, tá? Por quê? Porque ele tem um pré-requisito para você conseguir criar aqui dentro do Workspace. Né? Então, quando a gente fala de pré-requisito, né, a gente tem aqui a documentação da Microsoft, né, quando a gente consegue ver aqui os requisitos ali para o Data Age. Então, primeiro requisito, né, como eu comentei, a gente precisa dessa capacidade do Fabric, então tem que ser uma capacidade ali, no mínimo F2, tá? A gente tem aqui, né, que ter essas configurações de locatário do agente de dados habilitada, né? Então, isso aqui são configurações da parte de administração do Power BI. Então, quem é admin da empresa de vocês na parte de BI, né, ele tem que habilitar essas coisas para vocês conseguirem criar. Ó, tem que habilitar a parte de processamento entre áreas geográficas, tem que habilitar o armazenamento entre áreas geográficas. Então ele tem que habilitar tudo isso. Ó, modelos semânticos de XML habilitado, então tem que estar tudo habilitado para você conseguir criar. E aí, onde a gente vê isso, né? Aqui no Fabric, como eu sou admin, né, do Power BI aqui, eu consigo ver aqui, ó, configurações aqui na parte superior, né? Nessa engrenagem aqui, ó, é onde eu vou conseguir ver essas informações, tá? Então aqui eu venho em portal de administração. Eu vou abrir aqui o portal. E aqui, ó, em configurações de locatário, é onde eu faço ali toda aquelas configurações, né? Então se eu pesquisar aqui, ó, agente de dados, né? Vamos lá, agente de dados. Deixa eu ver aqui, agente. Cadê? Aqui, ó. Ó, não, não é aqui ainda. Aqui, ó, os usuários podem criar itens do Fabric, né? Isso aqui tem que estar habilitado. O que mais? Modelos, cadê? Habilitado, habilitado. Vou descendo aqui que eu acho aqui, ó. Criar workspace, né? Beleza, isso aqui é normal, mas às vezes as pessoas também desabilitam isso, então tem que dar uma olhada. Vamos ver o que mais aqui que está habilitado. Não, esse aqui não precisa. Purview, esse aqui. Ó, os usuários, não. Aqui também não. Vamos ver mais. Só para a gente achar exatamente aqueles que a gente olhou ali na documentação, tá? Então vamos ver aqui, ó. Tem vários, né? Aqui, ó. Aquele ali do XMLA, ó. Ele já tá aparecendo aqui, ó. Então, XMLA. Tá vendo? Ó? Então, permitir que os pontos de extremidade, né, do XMLA e analisar no Excel com modelos semânticos locais. Né? Então, ele tem aqui. Deixa eu ver aqui dados.
Ó, vamos ver aqui, vamos clicar aqui um em cada um, né? Para acho que fica mais fácil. Então, primeiro, né? Configurações de locatário de agente de dados. Então, a gente clica aqui, ó, Copilot, né? Vamos pesquisar aqui, ó. Então, Copilot. Ó, os usuários podem usar o Copilot e outros recursos OpenAI do Azure, né? Então, isso aqui tem que estar habilitado, tá? Então, já deixei habilitado aqui. E aqui ainda eu coloquei até um grupo de segurança, né? Que é uma boa prática aí para a gente não deixar isso aberto para toda a organização, né? Então, deixei habilitado esse primeiro, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode habilitar aqui, ó. Processamento entre áreas geográficas, né? Vamos ver aqui como que é o nome dele. Aqui, ó. OpenAI. Vamos colocar aqui, ó. OpenAI. Aqui, ó. Fora das organizações de sua capacidade geográfica, ó, habilitado também para um grupo de segurança, né? Que eu criei ali dentro do Entra ID, tá? E aqui é o outro, ó. Tá vendo? Ó? Fora da região geográfica, que eram dois, né? Então, beleza. Todos eles estão habilitados aqui também com o grupo de segurança selecionado, tá? E a parte do XMLA, né? Vamos ver aqui. Acho que estava aqui também, ó, XMLA. Ó, habilitar integração settings, né? Tá aqui na parte de baixo. Vamos ver, ó, XMLA. Aqui, ó. Permitir pontos de extremidade, né? XMLA. Então, tá habilitado, né? De novo, com o grupo de segurança aqui que eu criei dentro do Entra ID. Beleza? Então, é uma boa prática aí a gente colocar isso dentro do grupo de segurança, né? Para a gente não liberar aqui para toda organização, por exemplo, tá? Então, isso aí foram as configurações aí que foram realizadas, né, dentro do ambiente para eu conseguir criar aí esse agente de dados, beleza? Então, voltando aqui, né? Então, depois dessas permissões configuradas, né, eu já consigo agora criar o agente, né, que eu mostrei para vocês como cria, e agora eu vou mostrar aqui como a gente usa ele, né? Então, aqui, eu vou clicar aqui nesse disruptivo Data Agent, né, que é o nosso de exemplo ali que eu trouxe para vocês. Ó, ele está conectado àquela mesma tabela que eu tinha conectado no outro. Tá vendo? Ó, tabela de vendas, né? Que é aquela mesma tabela que está presente aqui no BI, beleza? Então, aquela mesma tabela eu criei aqui um agente de dados. Então, o que que eu posso fazer aqui, né? Antes da gente pensar em publicar, né? Um agente, tá? Nós podemos usar isso aqui como teste, tá? Então, isso aqui eu posso usar isso aqui como um teste antes de publicar o agente. Tá vendo que tem um botão aqui de publicar, né? Então, antes de publicar, eu posso colocar aqui como um teste, né? Então, vamos fazer alguns testes. Ó. Qual o total de vendas? Aí eu vou colocar o nome de um carro aqui, né? Vamos ver o nome de um carro para a gente só conferir, ó. Nissan Versa. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Do Nissan Versa. Então, vou perguntar, ó, qual o total de vendas do Nissan Versa? Vamos ver o que que ele vai trazer para a gente, né? Ó, já terminou aqui. Provavelmente já vai carregar aqui, ó. Então, o total de vendas do Nissan Versa foi de 400.760, né? Então, se a gente conferir aqui, ó, produto, né? Vou pegar aqui Nissan Versa, ó, total, né? 2, 3, 4. 400 mil realmente, vezes 190 aqui, vezes 4. Exatamente o valor que ele
que ele proporcionou lá pra gente, beleza? Então ele trouxe o valor corretamente do total de vendas do Nissan Versa. Vamos perguntar uma coisa um pouco mais robusta, né? Então vamos pegar aqui, ó. Poderia falar das principais vendas do Espírito Santo? Né? Então aqui eu já estou trabalhando aqui com a questão de região, né? Então se ele olhar lá a região, ele vai analisar e vai trazer aí alguma informação, né? Ó, já, ó, tá vendo? Ó, o principal modelo vendido no Espírito Santo foi o Nissan Versa com um total de 100.190, né? Que é realmente é isso mesmo, né? Que eu só tenho um estado aqui do Espírito Santo, tá vendo? Então é essa linha aqui, né? Então ele trouxe ali o valor correto, tá? É, vamos tentar fazer outra coisa, né? Quais quais as principais vendas de Minas Gerais? Vamos, vamos ver aqui se ele vai achar. Então tá vendo, né? Eu tô brincando aqui com três prompts aqui, né? É, para ele fazer ali uma busca, né, dos dados ali do modelo semântico e retornar para mim, beleza? Aqui, né, eu tô lembrando que eu tô testando o agente via interface aqui do Fabric, né? Mas depois eu vou mostrar ali para vocês a parte de conectar isso aqui no Copilot Studio. Ó, que bacana, ó. Então, os principais modelos vendidos em Minas Gerais foram, né, o Volkswagen Virtus e o Nissan Versa, né? Então, se eu olhar lá, ó, se eu vim aqui em Minas Gerais, cadê? Aqui, teria que ver MG, né? Seriam dois, ó, Belo Horizonte, que é o Virtus mesmo, e o outro, cadê? Tá vendo? Tem esse e tem mais um aqui, ó, que é esse aqui, ó, Nissan Versa. Tá vendo? Então ele achou ali os dados corretos também, tá? Então vocês podem ver aí que ele tá funcionando normal, né? Aí outra coisa, né, que aqui faltou, né? Aqui na parte de instruções do agente, né? Vocês podem ver que eu criei aqui, ó. Só que foi uma coisa bem simples, né? Olha o que eu escrevi, ó. Você é um agente que ajuda a analisar, inclusive está com dois A aqui, que ajuda a analisar uma base de vendas de carros. Então responda sempre em português, né? PTBR, de forma curta e direta. Use apenas as informações do modelo semântico conectado, tá? Então criei aqui a instrução, né? Vocês podem ver que essa instrução ela é sempre criada aqui em Markdown, né? Para quem não conhece, Markdown aí é uma linguagem de formatação, né? Então é uma boa prática para a parte de agentes, a gente instruir ele aqui com esse formato Markdown, né? Que ajuda ele ali a entender basicamente o que ele tem que fazer, beleza? Então aqui, ok, né? Criei o meu Data Agent dentro aqui do Fabric. Agora, o que eu vou fazer? Ele já está publicado, tá? Então, se eu clicar aqui em publicado, ele já está aqui publicado. Então, essa aqui é a versão publicada dele, né, conectada a essa tabela de vendas. Agora eu vou abrir o que? O Copilot Studio, tá? Para eu criar aí esse agente. Então, ó, aqui eu já tenho ele criado, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui a melhor prática para a gente criar um agente desse, que é basicamente o seguinte, tá? Quando a gente fala de criar um agente dentro do Copilot Studio, a gente tem que seguir uma boa prática que é a seguinte: colocar ele dentro aqui de uma solução, né? Essa solução, ela basicamente ela vai ser como se fosse pensa numa gaveta,
né? A gente tem uma prateleira e tem várias gavetas. Então, cada gaveta é uma solução. Então, a gente vai separar aqui cada agente, né? Cada solução de agente dentro de uma gaveta, né? Para deixar organizado. Porque se a gente não cria, o que ele faz, tá? Quando a gente faz uma criação avançada aqui, ó. Normalmente ele sempre coloca todos os agentes nessa solução padrão aqui que a gente chama de Common Data Services Default Solution, tá vendo? Então ele cria por padrão nessa solução, né? Eu não quero isso. Eu quero criar aqui, eu já até criei ó, uma solução que a gente chama aqui de disruptivo Data Agent, né? Que é onde eu vou salvar aí o meu agente para ele ficar guardadinho numa gaveta separada, né? Que aí a gente deixa isso mais organizado, beleza? Então eu criaria aqui, né, do zero e colocaria aqui disruptivo, né? Mudaria aqui o nome do esquema e criaria, tá? Para criar uma solução aqui no Copilot Studio é bem simples. Ó. Você clica aqui nos três pontinhos, vem aqui em soluções e aí a gente cria aqui uma solução, beleza? Vou esperar abrir aqui só para mostrar para vocês. Pronto. Então aqui eu tenho várias soluções, né? Então se eu quero criar uma solução, venho aqui em cima em nova solução, coloco o nome aqui e simplesmente crio, tá? Para quê? Para eu conseguir conectar ela aqui depois no meu Copilot Studio, né? Com essa criação avançada, escolhendo a solução correta, tá? Então a gente clica aqui em soluções e já cria aí essa solução para a gente deixar guardadinho, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui esse agente de dados, né, veicular, só para vocês verem aqui, né? Porque depois que vocês clicarem em criar, essa tela é padrão, né? Que vocês vão abrir aí a tela do Copilot Studio, onde vocês vão fazer o quê? Né? Vocês vão escolher aqui basicamente o nome, né, do seu agente, a descrição, tá? Então, agente de dados veicular, descrição, mesma coisa do nome. Aqui, vocês vão poder escolher aqui o modelo, né, de LLM para o seu agente, tá? Então, aqui eu escolhi o GPT-5, mas poderia ser aqui o da Cloud da Anthropics, né, ou outros GPTs aqui disponíveis que a gente consegue utilizar. Aqui na instrução, né, você é um agente que ajuda a analisar a base de vendas de carros. Então, vocês podem ver que eu coloquei a mesma instrução do lado do Data Agent. Use apenas informações do agente disruptivo conectado para responder as perguntas dos usuários. Tá? Inclusive aqui, poderia até mudar aqui, eu poderia fazer assim. Ao invés de escrever o nome dele, eu poderia botar um barra aqui. Tá vendo? Aí eu chamaria esse agente, disruptivo Data Agent. E aí, posso salvar aqui, só para vocês verem como funciona. Então, beleza. O conhecimento aqui, né, não precisa porque ele está conectado ao Data Agent. E aqui em agentes, aqui na parte superior, ele já está conectado, tá vendo? É o agente lá do Fabric, né? Então, se eu clicasse aqui em adicionar um agente, eu venho aqui, conectar-se a um agente externo, né? Conectar-se a um agente de dados do Fabric. Então, clico aqui, tá vendo? Com minha conexão, né? Eu avanço. E aqui eu selecionaria aqui o agente que eu quero conectar, tá vendo? Então aqui no caso ele já está conectado, né? Então não vou clicar de novo, mas só clicar aqui e avançar que ele já conecta o meu agente dentro do Copilot Studio, beleza? Então vou sair aqui, Eu vou abrir ele aqui só para vocês verem como que é a conexão. Ó, aqui ele vem o nome, né? Vem aqui
o ID, né, desse agente, o ID do workspace, tá vendo? E aí ele já se conecta aqui dentro do meu agente no Copilot Studio. Então, simples assim, né? Já criei aqui a conexão. Depois que eu crio essa conexão, né, eu clico aqui em publicar, tá? Aí eu publicaria esse agente, né, forçaria aqui a versão mais recente, e aí ele já publicaria ali no meu ambiente, beleza? Não vou publicar aqui porque ele já está publicado, então ele já publica e pronto, né? E aí aqui, ó, nos três pontinhos, eu tenho canais, né? Então se eu clicar aqui em canais, eu vou publicar ele no Teams, né? Então eu clico aqui no Teams. Aqui, né, o meu já está adicionado aqui para o Teams, mas quando ele não está, né, pareceria que adicionar canal, né? No caso meu aqui seria remover, né? Porque eu já adicionei. Então, eu clico aqui no meu agente de dados, né? E vou colocar ele aqui, ó, ver agentes no Teams. Tá vendo? Então, eu já vou abrir ele aqui, ó. Ele já está aqui no meu Teams. Tá vendo? E aí eu vou trazer a mesma pergunta que eu fiz para ele lá no meu rascunho. Então vamos lá, ó. Qual o total de vendas do Nissan Versa? Vou trazer aqui, ó. Vamos ver aqui que ele vai trazer pra gente. Ó, tá vendo? Então ele já trouxe aqui, ó. O total de vendas do Nissan Versa foi de. Tá vendo? A mesma coisa ali que ele trouxe no outro, né? E aqui, vamos pegar aqui o outro, né? Aqui, ó. Poderia me falar das vendas do Espírito Santo, né? Aqui eu já vou até fazer o seguinte, ó. Só para vocês verem uma diferença, ó. É, vamos lá, copiar esse daqui, ó. Aqui eu vou pedir o seguinte para esse datatag, tá? Poderia fazer um gráfico de barras das principais vendas de Minas Gerais? Só para ver o que ele vai fazer aqui. É só para mostrar para vocês as diferenças entre o Data Agent aqui. Ó, olha como que ele fez o gráfico. Ele fez uma representação visual, tá vendo? Ó, modelo, tudo mais. Diferente, né? Agora, quando eu venho aqui pro estúdio, vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Poderia fazer um gráfico de barras das principais vendas de Minas Gerais? Vamos ver o que que ele vai fazer, tá? Você pode reformular a pergunta. Deixa eu fazer de novo a mesma pergunta. Ver se ele vai agora. Então, qual que é a lógica aqui, né, que eu quero mostrar? Quero mostrar para vocês que, ó, lá no Data Agent, né, vocês podem perguntar, mas qual que é a diferença dos dois, né? Isso daqui já é uma diferença muito grande, que é o quê? Eu consegui gerar gráficos via Copilot aqui dentro do Teams, ó. Lá no Data Agent direto no Fabric, você não consegue fazer isso, né? Vocês viram ali que ele traz uma representação visual, né? Que não é um gráfico em si. Aqui, ó, ele criou, né, essas unidades vendidas do Virtus, né, e do Nissan Versa, né, que estão com os valores corretos. E aqui ele falou aqui, ó, você precisa de uma permissão para carregar o arquivo criado no seu Drive, né? Então eu permiti e aí ele já gerou para mim a imagem. Ó. Então olha que bacana. Principais vendas em Minas Gerais. Ele já gerou um gráfico para mim, né? Dos modelos.
né? E os valores aqui de unidades vendidas, tá vendo? Então essa aqui é uma diferença muito bacana quando a gente fala aqui de conectar, né, o Data Agent dentro do Copilot Studio. Porque vocês viram ali que se a gente usar normal ele não funciona para a parte de geração de gráfico, tá? Aí vocês podem estar perguntando, ah, mas como que eu configuro isso, né? Essa parte de gráfico. É simples, tá? Aqui dentro do Copilot Studio, a gente tem aqui essa parte de configurações, né? Do lado do botão de publicar. E aqui na parte de IA generativa, se a gente for lá embaixo, tá? Nós temos essa parte aqui, ó, que é intérprete de código, né? Que é o quê? Gere e execute código sob demanda para processar arquivos, criar relatórios e muito mais. Então é isso aqui que eu quero, tá? Porque quando eu deixo isso habilitado, ele consegue realmente fazer aquilo que eu comentei, né? Criar relatórios de imagens ali. Tá? Então se eu deixo isso habilitado, ele consegue criar ali aquelas imagens, beleza? E outra coisa importante na parte de configuração, que eu sempre desabilito, né? São essas duas opções aqui, ó, que é o de conhecimento. Tá vendo? Essas duas opções aqui, elas sempre têm que estar desabilitadas. Por quê? Essa primeira, né? Essa segunda, para eu não utilizar dados da web, né? Então, eu não quero utilizar dados da internet para conhecimento do meu agente. Eu quero que ele responda só com os dados ali do agente de dados, né? E essa outra aqui é para ele não usar ali os dados do próprio LLM, né? Porque o LLM ele já tem ali uma base, né, de treinamento, né, de informação que ele poderia usar, mas eu não quero que ele use. Então eu vou desmarcar também essas duas opções, beleza? Então essas duas opções aqui e essa de intérprete de código aqui são as mais importantes aqui para esse tipo de caso que eu mostrei aqui para vocês, beleza? Então essas duas desativadas e essa daqui ativada. Ok? Agora, vou trazer aqui para vocês só um agente conectado aqui, né? Eu não vou mostrar ele no Copilot Studio, mas só para mostrar um agente conectado a um tipo diferente de dado, né? Que é o Lakehouse. Esse aqui, ele está conectado a um modelo semântico, né? Então, eu vou pegar um aqui do Lakehouse. Então, vamos lá, eu vou entrar aqui no meu... Eu tenho aqui um Lakehouse, né? Que é onde eu coloquei aqui os meus dados, né? Então, vou só abrir para vocês observarem aqui. Ó, então esse Lakehouse meu aqui tá com os dados, né? Vou até abrir um aqui para vocês verem, ó. Mas ele tá com os dados de corridas, né? De táxi, por exemplo. Então, ó, tanto de 2017, 2018 até 2022, né? Então, isso aqui são dados de exemplo que eu coloquei aqui dentro do meu Fabric, né? Beleza? E aí depois eu criei um agente de dados, né? Que ele está conectado a esses dados do ali de táxi. Ó, tá vendo? Então ele é um agente que está conectado aos agentes de dados de todos os anos aqui até 2022. E aqui, ó, o que eu perguntei ele, né? Aqui, ó, qual a quantidade de passageiros do ano de 2017? Então, no ano de 2017, o total de passageiros registrados nas corridas verdes foi de 16 milhões aqui, por aí vai, né? Então, se eu perguntasse de outros anos, né, ele ia trazer, ó. Então, qual a quantidade de passageiros do ano de 2017 até 2022? Vamos fazer essa pergunta aqui. Ó, ele já estava falando aqui, ó, que ele já está analisando, né, essa soma no ano 2019, 2018.
Ó, os dados não estão disponíveis para o ano de 2020 e 2022 nas tabelas consultadas. Beleza. Então ele só achou aqui, né? Por 2017 a 2019. Então foi isso aqui que ele trouxe. Tá vendo que ele trouxe aqui uma informação bastante interessante, né? Então ele está olhando ali o meu Lake House, né, com os dados que eu marquei aqui para ele, e ele está me respondendo. Qual que é a diferença, tá, desse agente de dados aqui no Lake House quando a gente fala no modelo semântico? Vocês vão ver aqui, ó. A diferença principal tá ó, tá nessas instruções. Aqui eu tenho o agente do Lake House e aqui eu tenho o agente no modelo semântico. Ó, instruções do agente. Tá vendo aqui? Instruções do agente é essa no agente do modelo semântico. Aqui na instrução também eu tenho a mesma coisa, né? Só que eu tenho uma outra coisa aqui ainda. Ó, instruções do agente. Deixa eu clicar aqui e ver se vai. Instalação. Ó, instalação, né? E instruções do agente. Quando eu falo só de modelo semântico, tá vendo? Modelo semântico é o quê, né? São aquelas, as medidas, elas são sempre em DAX, né? Já que no SQL, no Lakehouse, elas são normalmente em SQL, consultas SQL. Então, ó, aqui eu tenho instruções do agente, eu tenho instrução da fonte de dados, tá vendo? E eu tenho ainda exemplos de consulta, tá vendo? Então, crie aqui perguntas, né, ó, perguntas com a consulta. Né? Então, eu posso, vamos supor que o agente aqui ele não tá, ele tá se perdendo em algumas coisas, né? Então, eu posso dar alguns exemplos para ajudar o agente a entender melhor sobre a fonte de dados, né? Tanto na parte de instruções quanto na parte de exemplos, tá? Então essa é a diferença aí principal quando a gente olha agente de dados no modelo semântico e no Lakehouse, né? No Lakehouse você consegue configurar mais coisas por conta do modelo de consulta ser diferente, né? É via SQL, tá? Então, resumindo, né? Quando ele olha ali um modelo semântico, ele olha ali as coisas coisas DAX, né? Medidas DAX para conseguir retornar as informações. Aqui não, aqui ele olha via SQL as consultas para conseguir retornar as informações. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, para fechar, né? Eu quero agradecer aí vocês, né? Então, a mensagem final que eu gostaria que vocês levassem é a seguinte, né? O protocolo de agent to agent, né? Ele abre aí esse espaço, né, para uma arquitetura de agentes mais modular, né? Mais inteligente e mais conectadas, né, aos dados corporativos. E quando a gente combina isso com o Fabric, né, Copilot Studio, a gente ganha, né, uma forma muito poderosa ali de entregar experiências, né, muito mais úteis ali para o negócio. Né? Então, se vocês lembrarem desses pontos, né, agentes especializados, né, trabalham melhor juntos, né, os dados ali com governança, né, eles têm ali essa questão de segurança conectados ali, e essa experiência, né, conversacional, que ela gera um valor de verdade, né, quando a gente está conectado ali a essa informação correta, né, então o usuário ele utiliza realmente linguagem natural para tirar insights das informações. Ele não precisa saber SQL, ele não precisa saber DAX, né, nesses exemplos aqui que eu trouxe de Lakehouse e de modelo semântico. Beleza? Obrigado então, pessoal. Tchau, tchau.